Guardiões da sabedoria, talvez você não perceba, mas a reclamação tem moldado silenciosamente sua realidade. Ela se disfarça de desabafo, mas carrega um peso que mina sua essência, corrói sua resiliência e mantém você preso a padrões invisíveis de insatisfação. Cada palavra dita com revolta alimenta o desgaste emocional e te afasta da autenticidade que transforma. E quanto mais você reclama, mais o universo responde na mesma frequência. Se você sente que sua vida não anda, talvez seja porque está olhando na direção errada. Este vídeo é um chamado para os protegidos, para aqueles que sentem que há algo maior esperando ser acessado. Hoje, você vai descobrir como esse hábito aparentemente inofensivo é uma armadilha que bloqueia sua transformação e esgota sua saúde mental. Assista até o fim, porque no final revelarei um exercício simples, direto e poderoso que pode mudar sua realidade. Já se inscreva no canal Vibrando Sabedoria, ative o sino e comente com intenção. Eu sou digno, eu sou merecedor, eu sou protegido pelo universo. Mentalize agora. Que assim seja. Pouco a pouco, aquela águia que antes cruzava os céus com imponência começou a sentir um peso estranho nas asas. O cansaço não vinha de uma única batalha, mas da soma silenciosa de pequenas feridas, das tentativas falhas de resistir à própria natureza e do orgulho que a fazia voar cada vez mais alto mesmo sem força. Cercada por corvos insistentes, começou a perceber que o desgaste físico não era apenas um sinal do corpo, mas um reflexo direto do cansaço da alma. A insatisfação, disfarçada de ambição, a conduziu para alturas onde o oxigênio emocional rareava. E quanto mais tentava se manter firme, mais sua realidade escapava por entre os dedos das garras já fracas. A queda não foi súbita, foi sutil, quase imperceptível. Um pouso forçado ali, um voo abortado aqui, até que o chão se tornasse mais presente do que o céu. O corpo já não respondia com a mesma precisão, e a mente, sobrecarregada de expectativas, começou a questionar se aquele esforço constante fazia algum sentido. Havia um arrependimento sussurrado nas madrugadas silenciosas, como se a águia compreendesse que estava pagando um preço alto demais para manter uma ilusão de grandeza. A transformação que tanto buscava não acontecia no alto, mas no desconforto de perceber que não era invencível. E naquele estágio, toda tentativa de resistência parecia apenas adiar o inevitável. Mesmo entre penas arrancadas e voos falhados, havia ainda um brilho nos olhos, um fio de resiliência tentando se sustentar. Mas era impossível negar que o tempo deixava suas marcas, que a experiência cobrava seu tributo. A fome que antes era por conquista, agora era por compreensão, por um sentido que não estivesse atrelado ao esforço desenfreado. O desgaste emocional não vinha apenas do que enfrentava fora de si, mas da briga interna entre quem era e quem acreditava que deveria ser. E talvez, no fundo, tudo aquilo fosse o prelúdio de uma descoberta mais profunda, algo que só o próximo passo poderia revelar. A águia, agora ferida e sem forças, encontrou abrigo no alto de um prédio onde um hospital humano se erguia. Dali, observava as pessoas entrando e saindo com seus passos apressados, suas dores silenciosas e suas esperanças quase palpáveis. O contraste entre sua condição atual e a dos humanos que antes desprezava se tornava cada vez mais evidente. Ela já não via a liberdade com os mesmos olhos, e o que antes chamava de prisão, agora parecia uma bênção. A realidade batia à sua porta com a força de um grito. Até o mais poderoso dos seres pode desejar trocar suas asas pela chance de sentir acolhimento. Sentada sob as luzes artificiais que iluminavam a cidade, aquela criatura, símbolo da grandeza celeste, desejava apenas repousar num colo humano. A insatisfação que a levou a desejar outra vida agora a fazia olhar com reverência para aquilo que rejeitava. Pela primeira vez, ela enxergava que há beleza na limitação, que há liberdade também nos rituais simples do cotidiano. A mortalidade dos humanos, antes vista como fraqueza, agora parecia carregada de propósito. Mentalmente, desejava ser como eles, não para fugir, mas para descobrir um sentido mais leve para continuar. Era como se algo dentro dela suplicasse por uma segunda chance, não para voar mais alto, mas para caminhar mais consciente. O orgulho fora substituído por uma humildade silenciosa, por um desejo de se reconectar com a essência que havia deixado para trás. A águia não ansiava mais por caçar, mas por ser cuidada, por experimentar a transformação que vem do contato com a vulnerabilidade.
E ali, naquele desejo de retorno, escondia-se uma revelação poderosa. Às vezes, só compreendemos o valor daquilo que temos quando estamos à beira de perdê-lo. Talvez o próximo passo não fosse mais voar, mas aprender a pousar de verdade. Aquela noite foi especialmente fria, e o corpo da águia já não respondia como antes. O cansaço acumulado, o vazio no estômago e as asas partidas desenhavam o desfecho de uma jornada silenciosa. Sozinha, distante dos céus que um dia foram sua morada, ela fechou os olhos sem glória, sem plateia, apenas com o som abafado do mundo girando sem notar sua ausência. A morte chegou sem alarde, como quem compreende que a maior lição não precisa de aplausos. Ali, naquele último suspiro, havia mais verdade do que em todos os voos que ela já ousou tentar. Aquela cena parecia um sussurro do universo, um lembrete de que nem toda dor termina em vitória, mas toda dor tem algo a ensinar. O arrependimento não vinha apenas pelo fim, mas pela negação contínua daquilo que sempre esteve dentro dela. Em sua queda, a águia encontrou algo que jamais tocara no auge: o autoconhecimento. Era como se a vida tivesse lhe mostrado, da forma mais crua, que resistir à própria essência só acelera o colapso. A realidade, tantas vezes evitada, sempre cobra seu preço no momento mais inesperado. Mas mesmo na morte, algo permanecia vivo. Não nas asas, mas na história que ela deixou pairando no ar, pronta para ser lida pelos olhos atentos de quem busca transformação. Sua trajetória se tornou um símbolo daquilo que acontece quando trocamos autenticidade por ilusão. Quando ignoramos os sinais do corpo e da alma, a mortalidade que tanto assusta passa a ter outro valor quando percebemos que é ela que nos convida à urgência da descoberta. E talvez no silêncio daquela morte estivesse o nascimento de uma nova compreensão para quem observa. Porque às vezes, para entender a vida, é preciso escutar o fim. O silêncio deixado pela ausência da águia não era um vazio comum. Era como se o universo deixasse um eco intencional para que os atentos ouvissem. O que parecia apenas uma história de dor, escondia um convite profundo à reflexão. O autoconhecimento não é um destino, mas um espelho que se forma em meio às experiências, às quedas, às derrotas que nos obrigam a parar e olhar para dentro. Descobrir-se é compreender que nem toda força está em resistir, mas muitas vezes em aceitar com humildade o que precisa ser transformado. Cada pessoa, ao seu modo, carrega dentro de si uma águia em conflito. Há dias em que voamos alto, certos de que dominamos tudo, e outros em que nos arrastamos emocionalmente, duvidando até da nossa própria essência. A chave está em reconhecer que essa oscilação não nos enfraquece, ela nos revela. Ao identificar padrões repetitivos de insatisfação, a consciência desperta para o que está desalinhado. E quanto mais ignoramos esses sinais, mais a realidade nos empurra para ciclos de desgaste que poderiam ser evitados com simples pausas de escuta interior. Autoconhecimento não é luxo, é sobrevivência. Quando deixamos de nos conhecer, passamos a agir como reações automáticas, desconectados do que realmente somos e do que verdadeiramente importa. E nessa desconexão, o arrependimento surge, tarde demais, pela vida não vivida, pelos propósitos ignorados. Por isso, buscar dentro de si é o primeiro ato de coragem que nos tira da estagnação. É nesse processo íntimo e contínuo que a transformação genuína acontece, nos conduzindo à autenticidade e ao alinhamento com aquilo que somos, e não com aquilo que tentamos imitar. A confusão começa quando comparamos constantemente nossa caminhada com a de outros, achando que o voo do outro é mais bonito, mais alto ou mais significativo. É nesse descompasso que surge a insatisfação crônica, a sensação de inadequação que sufoca até mesmo os talentos mais genuínos. A autenticidade deixa de ser prioridade e o propósito se perde em meio a metas que não fazem sentido para a nossa essência. Viver desejando ser o que não somos é como vestir um corpo que nunca vai caber. E quando percebemos isso, muitas vezes já estamos exaustos de tentar ser outro alguém. A verdade é que existe uma inteligência silenciosa na forma como somos construídos. Cada detalhe, cada limite, cada potencial oculto carrega uma razão de ser. A transformação mais profunda não vem de copiar caminhos, mas de lapidar o que já pulsa dentro de nós. Quando começamos a respeitar nossa singularidade, a realidade externa se reorganiza de forma mais leve. O desgaste desaparece aos poucos, porque paramos de gastar energia tentando sustentar máscaras que nunca nos pertenciam.
Aquela noite foi especialmente fria, e o corpo da águia já não respondia como antes. O cansaço acumulado, o vazio no estômago e as asas partidas desenhavam o desfecho de uma jornada silenciosa. Sozinha, distante dos céus que um dia foram sua morada, ela fechou os olhos sem glória, sem plateia, apenas com o som abafado do mundo girando sem notar sua ausência. A morte chegou sem alarde, como quem compreende que a maior lição não precisa de aplausos. Ali, naquele último suspiro, havia mais verdade do que em todos os voos que ela já ousou tentar. Aquela cena parecia um sussurro do universo, um lembrete de que nem toda dor termina em vitória, mas toda dor tem algo a ensinar. O arrependimento não vinha apenas pelo fim, mas pela negação contínua daquilo que sempre esteve dentro dela. Em sua queda, a águia encontrou algo que jamais tocara no auge: o autoconhecimento. Era como se a vida tivesse lhe mostrado, da forma mais crua, que resistir à própria essência só acelera o colapso. A realidade, tantas vezes evitada, sempre cobra seu preço no momento mais inesperado. Mas mesmo na morte, algo permanecia vivo. Não nas asas, mas na história que ela deixou pairando no ar, pronta para ser lida pelos olhos atentos de quem busca transformação. Sua trajetória se tornou um símbolo daquilo que acontece quando trocamos autenticidade por ilusão. Quando ignoramos os sinais do corpo e da alma, a mortalidade que tanto assusta passa a ter outro valor quando percebemos que é ela que nos convida à urgência da descoberta. E talvez no silêncio daquela morte estivesse o nascimento de uma nova compreensão para quem observa. Porque às vezes, para entender a vida, é preciso escutar o fim. O silêncio deixado pela ausência da águia não era um vazio comum. Era como se o universo deixasse um eco intencional para que os atentos ouvissem. O que parecia apenas uma história de dor, escondia um convite profundo à reflexão. O autoconhecimento não é um destino, mas um espelho que se forma em meio às experiências, às quedas, às derrotas que nos obrigam a parar e olhar para dentro. Descobrir-se é compreender que nem toda força está em resistir, mas muitas vezes em aceitar com humildade o que precisa ser transformado. Cada pessoa, ao seu modo, carrega dentro de si uma águia em conflito. Há dias em que voamos alto, certos de que dominamos tudo, e outros em que nos arrastamos emocionalmente, duvidando até da nossa própria essência. A chave está em reconhecer que essa oscilação não nos enfraquece, ela nos revela. Ao identificar padrões repetitivos de insatisfação, a consciência desperta para o que está desalinhado. E quanto mais ignoramos esses sinais, mais a realidade nos empurra para ciclos de desgaste que poderiam ser evitados com simples pausas de escuta interior. Autoconhecimento não é luxo, é sobrevivência. Quando deixamos de nos conhecer, passamos a agir como reações automáticas, desconectados do que realmente somos e do que verdadeiramente importa. E nessa desconexão, o arrependimento surge, tarde demais, pela vida não vivida, pelos propósitos ignorados. Por isso, buscar dentro de si é o primeiro ato de coragem que nos tira da estagnação. É nesse processo íntimo e contínuo que a transformação genuína acontece, nos conduzindo à autenticidade e ao alinhamento com aquilo que somos, e não com aquilo que tentamos imitar. A confusão começa quando comparamos constantemente nossa caminhada com a de outros, achando que o voo do outro é mais bonito, mais alto ou mais significativo. É nesse descompasso que surge a insatisfação crônica, a sensação de inadequação que sufoca até mesmo os talentos mais genuínos. A autenticidade deixa de ser prioridade e o propósito se perde em meio a metas que não fazem sentido para nossa essência. Viver desejando ser o que não somos é como vestir um corpo que nunca vai caber. E quando percebemos isso, muitas vezes já estamos exaustos de tentar ser outro alguém. A verdade é que existe uma inteligência silenciosa na forma como somos construídos. Cada detalhe, cada limite, cada potencial oculto carrega uma razão de ser. A transformação mais profunda não vem de copiar caminhos, mas de lapidar o que já pulsa dentro de nós. Quando começamos a respeitar nossa singularidade, a realidade externa se reorganiza de forma mais leve. O desgaste desaparece aos poucos, porque paramos de gastar energia tentando sustentar máscaras que nunca nos pertenciam. A transformação só começa de verdade quando paramos de fugir daquilo que sentimos e começamos a escutar o que nossas emoções querem nos dizer. O corpo dá sinais, os pensamentos alertam, os comportamentos gritam, mas estamos distraídos demais para perceber.
Quem cultiva a resiliência emocional consegue atravessar o caos sem se desfazer nele, mantendo a sanidade em tempos difíceis. E mais do que isso, consegue criar espaços seguros nos relacionamentos, onde há acolhimento em vez de julgamento. Esse é o terreno fértil onde relações saudáveis florescem. Na escuta, no respeito e na verdade. Há uma espécie de descoberta mágica quando nos permitimos ser vulneráveis com quem confiamos. É nesse espaço de abertura que vínculos verdadeiros se formam e se fortalecem. A saúde mental se nutre da autenticidade e se desequilibra na tentativa constante de agradar, esconder ou fingir. Quando você vive em sintonia com sua própria realidade, os relacionamentos se tornam mais leves, mais honestos e mais duradouros. Não há mais necessidade de máscaras, apenas de presença. E é nesse ponto que a alma começa, de fato, a descansar. A autodescoberta não é um evento isolado, é uma prática constante, como uma escavação diária, em busca de algo que sempre esteve lá. Mas para que ela aconteça de forma consciente, é preciso ter ferramentas que nos orientem, que tragam clareza em meio ao caos da rotina. Um bom começo é o hábito da escrita reflexiva. Dedicar alguns minutos por dia para anotar sentimentos, pensamentos e padrões que se repetem. Essa simples prática de observação pode ser o ponto de virada na forma como você entende sua realidade. E com o tempo, a insatisfação começa a dar lugar à compreensão. Outra ferramenta poderosa está nos livros que expandem a mente e desafiam a zona de conforto. Leituras como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou Desperte o Seu Gigante Interior, de Tony Robbins, funcionam como espelhos que nos mostram ângulos esquecidos da nossa essência. Eles ajudam a construir uma base sólida de autoconhecimento e abrem espaço para a transformação emocional e comportamental. É nesse processo que percebemos o quanto ainda temos a aprender sobre nós mesmos. A cada descoberta, uma nova camada de autenticidade é revelada, e com ela, mais força para lidar com as adversidades. Também é válido explorar terapias, práticas meditativas e até mentorias que guiem o caminho de forma mais profunda. Caminhar sozinho é possível, mas caminhar com apoio acelera e amplia o alcance da jornada. E nesse processo, é natural surgir arrependimento por não ter começado antes, mas é preciso lembrar que nunca é tarde para se realinhar com sua essência. Mentalize diariamente suas intenções, escreva, reflita, fale com quem você confia. E que assim seja. A verdadeira liberdade começa no momento em que você decide olhar para dentro com coragem e respeito. Porque só quem se conhece de verdade é capaz de viver com propósito. Agora que você compreendeu a profundidade dessa armadilha, a pergunta que fica é: até quando você vai permitir que a reclamação dite o tom da sua existência? Você tem em mãos a chance real de transformar sua realidade, mas isso exige um passo simples e decisivo: assumir a autoria da sua vida. O autoconhecimento é a chave que destranca as correntes invisíveis, e a autenticidade é o caminho que fortalece sua resiliência. Não é sobre parar de sentir dor, é sobre aprender a responder com consciência. Porque todo protegido que desperta se torna um ponto de luz no meio do caos. Então me diga, o que ainda te prende? O que está esperando para silenciar as queixas e começar a plantar novas palavras, novos pensamentos, novas ações? A sua essência pede espaço para emergir, sua mente pede liberdade, sua alma pede verdade. Curta este vídeo, se inscreva no canal Vibrando Sabedoria, ative as notificações e continue caminhando conosco nessa jornada de descobertas. Aqui, cada conteúdo é uma chave que abre uma nova porta dentro de você. O próximo passo começa agora, e que assim seja.